Eu realmente não me lembro de alguma negociação que eu tenha realizado com os clientes que eu segui o passo a passo do método VCP, que quando o cliente foi conduzido ao test drive, eu não tenha fechado o negócio com ele. É uma construção. Durante a negociação, você vai empilhando as informações, a metodologia, e quando chega no test drive, é a cereja do bolo. E falando em test drive, por favor, não seja o bendito vendedor ou vendedora que terceiriza o test drive para o assistente de vendas, ou para o entregador técnico que está o dia todo à toa na loja. Ele só fica à toa porque você insiste em mandar ele fazer o que é o seu papel de vendedor ou vendedora. Se você souber como extrair do cliente durante a negociação as dúvidas, os pontos de crítica que ele tem sobre o carro, ou até mesmo durante a demonstração no showroom da loja, o test drive é a hora perfeita para contornar todas, eu disse todas as objeções. E ó, uma dica de ouro para o test drive. Essa é fantástica. Faça o seu cliente manobrar o carro, seja na chegada ou na saída da loja. O cliente precisa se sentir já dono do carro. Voltinha não dá sentimento do dono. O amigo empresta o carro para dar uma voltinha, mas no final ele devolve. Faça ele parear o telefone no Bluetooth, colocar o celular para carregar se tiver indução no modelo que está oferecendo, enfim, até a garrafa de água que ele está carregando precisa parar no porta-copos do test drive. Isso desperta sensações no lado emocional do cérebro e ajuda demais no fechamento do negócio. É uma sensação sinestésica. Essa é a função do test drive, fazer com que o cliente sinta que já comprou o carro, que essa é a nova realidade dele, pelo próximo período, ou pelo menos até a próxima troca de carro. O test drive é algo tão importante na decisão de compra de um carro que não pode ser ignorado. Tem duas situações que eu presenciei que me fizeram ficar alerta para isso. A primeira foi de uma cliente que não conseguia acessar o botão de abertura do bocal de combustível do carro, porque ela tinha um problema no braço e não conseguia acessar o destrave do tanque daquele carro em específico que ele estava negociando. E só foi descobrir isso na hora da entrega técnica, porque a loja entregava o carro na reserva de combustível, e ela foi devidamente orientada a abastecer o carro assim que saísse da loja. Resultado disso, ficou com o carro apenas 6 meses. Foi na loja e trocou, mas com outro vendedor. E qual a alegação dela? A vendedora não mostrou o carro para ela como deveria. Ela comprou induzida ao erro, e que todas as vezes que ia abastecer, dependia da boa vontade do frentista em ajudá-la, segundo as palavras dela. A outra situação foi a seguinte. Tinha um vendedor que a fama de passar a perna nos colegas era antiga. Afinal, qual loja de carros não tem uma peça rara dessa, não é verdade? Era um sábado de manhã, perto da hora do almoço, e ele estava fazendo uma negociação praticamente perfeita com o cliente. Ele fez com que o cliente se sentisse confortável na loja, mostrou o carro, que estava disponível no showroom, seguiu o protocolo certinho, ofereceu o test drive para o cliente, tudo certo, tudo dentro do script. E aí, na hora de pegar a chave do carro, de test drive, que nessa loja em específico ficava na recepção, ele viu que o cliente que estava negociando com ele há mais ou menos 3 meses chegou na loja sem agendar. Eu, particularmente, acredito que ele nem queria ser mais atendido por esse vendedor. Mas, para falta de sorte dele, o vendedor viu ele chegando na loja com a esposa e com o filho. E como o cliente do test drive deu todos os indícios que fecharia negócio, ele cometeu, na minha opinião, o maior dos erros. Como eu disse, ele terceirizou o test drive para o preparador da loja, que dava um suporte ao showroom aos sábados, quando a loja tinha um fluxo alto de passantes. E um detalhe importante dessa negociação é que esse vendedor estava conduzindo antes do segundo cliente chegar. O carro que o cliente queria e que ele iria fazer um test drive era um SUV híbrido. E o preparador, que estava lá para ajudar, mas que não tinha o conhecimento, ou não tem, na verdade, a função de vender, ou muito menos ganharia uma comissão sobre aquela venda, falou que não devia. Resumo da história, ele passou o cliente, que estava praticamente fechado, para o preparador fazer o test drive, para atender aquele cliente que tinha acabado de chegar. E a primeira coisa que o preparador fez quando entrou no carro com o cliente foi dizer a frase que matou a venda. Ele virou para o cliente e falou assim: "Nossa, você escolheu o carro mais manco da loja para fazer o test drive." Resumo da história, o nosso colega perdeu as 2 vendas. A que já estava feita, mas que ele terceirizou a parte mais importante, que era o test drive, e o cliente que já não ia comprar com ele, porque se ele foi na loja sem avisar, com certeza não queria ser atendido por aquele vendedor. Só aceitou porque ele o abordou assim que ele chegou na loja. Então, meu amigo vendedor e minha amiga vendedora, por favor, valorizem o test drive de vocês, valorizem a oportunidade que o cliente dá para vocês de fazer o test drive. Ouçam com atenção o cliente. Eles dão muitas dicas do que gostam ou não gostam dos carros, do que procuram ou do que querem escolher na hora de comprar. E na hora do test drive, você tem a oportunidade e praticamente a obrigação de mostrar aquilo que ele reclamou, porque viu alguém falando mal na internet e que não é tão ruim, ou que não é ruim de verdade, e de potencializar aquilo que ele ou ela disse que eram os principais pontos que fizeram escolher a sua marca, modelo ou até mesmo a sua loja. E lembre-se, venda não é sobre falar melhor, é sobre não deixar dúvidas. E se você chegou até aqui, comenta 30 dias vendendo e manda esse vídeo para aquele vendedor que acha que o problema é sempre o cliente. Bom pessoal, por hoje é isso.
convido vocês a mais uma vez considerar se inscrever nesse canal e deixar seu like. Se quiser, me siga também no Instagram, @concierge do carro. Lá eu posto todos os dias e em breve nós voltaremos com as lives para os vendedores todos os dias às 7 da manhã. Um abraço, boas vendas e até a próxima. Tchau!